A menina que tinha medo de clarear, de Adriana Esgarbossa. Era uma vez uma menina de olhos escuros, pele escura, cabelos escuros, que não tinha medo do escuro e só vestia roupa escura, porque tinha medo de clarear. Esta menina não brincava na rua, porque a rua era clara. Ela também não comia ovos, porque o ovo, além da gema, tem a clara, e ela tinha medo de se branquear com o branco da clara. Ela também não gostava de olhar o sol. O sol brilhava demais e ela tinha medo de que seus olhos amarelassem e deixassem de ser escuros como a noite. Por isso, só brincava com a luz apagada. Seus amigos eram os mais estranhos que uma criança poderia imaginar. Do tal bicho-papão, ela não tinha medo, não. Do jacaré, que devorava criancinhas, esse ela tinha como maior herói nas histórias que ela conhecia. O tal do lobo-mau, que perseguia Chapeuzinho Vermelho, os 7 cabritinhos e os 3 porquinhos, esse ela convidava para participar de todas as suas brincadeiras criadas em seu quarto com a luz apagada. E assim era essa menina, corajosa que ela só. Tudo que dava medo às outras crianças, ela nem se importava. Do que as outras se borravam de medo, ela se enrolava de tantas gargalhadas. Porém, um dia, do quarto escuro, ela teve que sair. Seus amigos vilões não quiseram com ela ir, então precisou ir só. Com ela foi somente a coragem do escuro e o medo da claridade. Agora ela se borrava de medo do que antes ela nem imaginava. Desesperada, pensava na perda da cor dos seus olhos, pele e cabelo. Com certeza, não gostaria da nova menina que ela se tornaria se o sol a clareasse. Não, ficar clara, nem pensar. Ela se gostava do jeito que era, olhos escuros, pele escura, cabelo escuro e roupa escura. Então, paralisou. Do lugar de onde estava, de lá não passou. O medo assombrava seus pensamentos. Justo ela, que nunca teve medo do que dava medo para as outras crianças. Isso é esquisito e intrigante, pensava a menina. Pensava em como ela podia perder o medo daquele medo que ela nunca teve. Mas espere aí. Se ela estava sentindo medo do medo que ela nunca sentiu, então as coisas começavam a clarear em seus pensamentos. Porque simplesmente esse medo era um medo inexistente. Sim, claro! Como ela podia sentir medo de um medo que ela nunca sentiu? E ela não parava mais de pensar. Se a clareza dos seus pensamentos em relação ao medo que ela nunca sentiu trazia coragem e alegria em seu coração, isso podia significar, então, que o claro também era bom. O claro e todos os seus derivados, tanto o do sentido como o literário. Que interessante, concluía ela. Então, a menina decifrou. Se o claro e seus derivados são bons, então ela não precisava sentir medo do claro. Para que ter medo de algo que era bom? E mais, se agora ela não precisava mais ter medo do claro e ela nunca sentiu medo do escuro, então ela podia se sentir uma menina corajosa. Isso mesmo, corajosa. Como muitas crianças que conhecemos por aí. E foi exatamente neste momento que a menina se sentia medo de viver algo diferente, porque não queria perder o que para ela era permanente. Deixou de sentir medo e passou a viver contente. Do seu quarto, corajosamente, ela saiu. Saiu sem medo do que causava tanto medo, daquele tal medo inexistente. Agora ela brincava na claridade da rua, da escola, do parque, do circo,
e do sítio. Comia ovos preparados de várias formas, ovos mexidos, ovos cozidos e até os fritos, que ela não se incomodava, porque agora ela sabia que não ia clarear. Podia comer a clara e a gema sem se importar. Olhava deslumbrada para o brilho do sol e pensava em como ele era autossuficiente. Já não sentia mais aquele medo de deixar de ser o que ela era realmente. Já não tinha mais medo de clarear e passou a ser conhecida como uma menina de olhos escuros, pele escura, cabelos escuros, que vestia roupas escuras, mas que brincava com todos aqueles que ela se juntava sem medo ou preconceito. Era a menina que um dia teve medo de clarear. Fim.